Olá, meus caros, aqui é Cláudio Herbert em mais uma aula peripatética em movimento, desta vez falando sobre comunicação médica para a turma do segundo período de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde. O tema da aula de hoje, meus caros, é uma continuação das discussões teóricas acerca dos princípios da entrevista clínica, e é extremamente importante que na aula de hoje eu apresente a vocês as chamadas implicações do modelo biopsicossocial da doença para a comunicação médica. Vocês se recordam, desde a época da comunicação 1, habilidades de comunicação 1, quando, por ocasião da discussão do texto do professor Porto, Medicina dos Doentes e Medicina das Doenças, eu apresentei a vocês o modelo da teoria geral da doença de Virchow, segundo o qual o objetivo do médico seria aplicar o método científico ao raciocínio clínico. Naquela oportunidade, vocês se recordam que eu havia apresentado a vocês esse modelo da teoria geral da doença, que pressupõe que um conjunto de fatores, que seriam fatores de ordem química, física ou biológica, promoveriam alterações na anatomia ou na fisiologia de células, tecidos, órgãos, aparelhos, sistemas, etc. E essas alterações anatomofisiológicas se expressariam na forma de manifestações clínicas, chamados sinais e sintomas. Esse ficou conhecido ao longo da história como sendo o modelo biomédico. Esse modelo biomédico persistiu durante a maior parte do século XX e se constituiu num modelo vitorioso no campo da medicina, na medida em que propiciou ao médico empreender não só o diagnóstico, mas, sobretudo, uma terapêutica apropriada, baseada em evidências e voltada para o tratamento etiológico e não apenas o sintomático, que havíamos discutido que era muito frequente nos primórdios da medicina ali do século XIX. Todavia, ao longo do século XX, vários autores passaram a apresentar toda uma série de restrições ao modelo biomédico, sendo que a maioria dessas restrições se baseava na noção de que o modelo biomédico progressivamente desconsiderava a pessoa que adoecia e enfatizava em demasia os aspectos eminentemente físicos da doença, os aspectos eminentemente biológicos da doença, deixando de lado a pessoa que adoecia propriamente dita. Então, nesse sentido, a partir da década de 80 do século passado, começou-se a desenvolver o chamado método clínico centrado no paciente, sendo que um dos artigos seminais acerca desse novo modelo foi o artigo de Levenstein e colaboradores, publicado em 1986, que tinha justamente como título o método clínico centrado no paciente, um modelo para interação médico-paciente na medicina de família. Esse artigo, meus caros, ele abordava a questão das distinções entre os objetivos do médico e os objetivos do paciente na interação médico-paciente e defendia a conciliação entre esses dois objetivos que eram aparentemente distintos, aparentemente divorciados, quando da aplicação do modelo biomédico. Então, segundo Levenstein e colaboradores,
o principal objetivo do médico seria compreender a doença do paciente em termos patológicos, a partir, sem dúvida nenhuma, da anamnese, do exame físico, dos exames complementares, e a partir daí desenvolver um diagnóstico e eventualmente uma terapêutica. Por outro lado, o objetivo do paciente seria justamente compreender o que estava acontecendo com ele próprio, entender de que forma essa doença alteraria a sua vida cotidiana, as suas relações de trabalho e, eventualmente, as suas relações interpessoais. Então, se no modelo biomédico tradicional, que segundo Levenstein e colaboradores era um método focado, centrado na doença, o método clínico centrado no paciente, ele vai buscar levar em consideração também os objetivos do paciente que eu havia comentado com vocês agora há pouco. Então, nesse sentido, o método clínico centrado no paciente buscaria explorar a principal razão para a visita do paciente à unidade de saúde, para a consulta propriamente dita, exploraria preocupações, fantasias que o paciente eventualmente tivesse sobre o seu estado de saúde, sobre o seu problema médico propriamente dito e, sobretudo, meus caros, enfatiza a necessidade de informação. Eu comentava muito com vocês lá em Habilidades de Comunicação 1 e posteriormente no início deste semestre em Habilidades de Comunicação 2 que as pessoas que adoecem, elas estão extremamente ávidas de informação. Elas buscam a todo instante obter informações sobre o que está acontecendo com elas. Caso o médico não forneça essas informações, o paciente acaba desenvolvendo fantasias a respeito do que está acontecendo com ele, pode buscar informações em fontes não confiáveis, sobretudo atualmente, com a facilidade de acesso a meios de comunicação, como, por exemplo, a rede mundial de computadores, a internet. Eu até tinha comentado com vocês aquela discussão acerca até uma expressão jocosa que tem sido utilizada recentemente, o doutor Google. Então, se o médico não fornece informação apropriada para evitar que o paciente apresente uma lacuna de informação sobre o seu próprio estado de saúde, alguns trabalhos têm mostrado que os pacientes buscam essa informação em fontes não confiáveis através de buscadores de informação, entre aspas, como, por exemplo, o Google. Então, para preencher esse vazio informacional, vamos dizer assim, e evitar que o paciente busque informação em fontes não confiáveis, é recomendável que o médico forneça essa informação, se antecipe e satisfaça a essa necessidade de informação que o paciente possui. Então, além disso, nesse mesmo modelo clínico centrado no paciente, o médico busca compreender de forma integrada o mundo do paciente. Ou seja, de que forma aquela doença, de que forma aquela patologia vai afetar o mundo do paciente. De que maneira o estar doente vai influenciar a rede de relações sociais desse paciente, a maneira como ele interage em termos de trabalho, em termos de, se for um paciente mais jovem, em termos de estudo, relacionamento afetivo e por aí vai. Segundo Levenstein e colaboradores, esse processo de exploração ativa do impacto que a doença poderia vir a ter no tecido social do qual o paciente faz parte, no qual o paciente se integra, é fundamental para prever eventuais
problemas de adesão à terapêutica, problemas de adesão ao tratamento. Pois, se o tratamento, por alguma razão, agravar os problemas de interação social que seriam considerados importantes para esse paciente, a tendência é que o paciente deixasse, portanto, de aderir ao tratamento para manter esse tecido social íntegro, intacto. Então é extremamente importante que o médico conheça o trabalho do seu paciente, o impacto que isso vai ter no trabalho dele, o impacto que isso vai ter nas relações de família, relações interpessoais e por aí vai. Pois esses fatores de ordem psicossocial costumam influenciar sobremaneira na adesão ao tratamento e na forma adequada de seguir o tratamento. Portanto, são fatores que devem ser levados em consideração durante o manejo clínico do paciente, né? Além disso, segundo ainda o artigo do Levenstein e colaboradores que estou comentando com vocês, esse método clínico centrado no paciente, ele permite a otimização de tanto da prevenção quanto da promoção de saúde e aquilo que é muito importante dentro daquilo que eu venho discutindo na nossa disciplina desde o semestre passado. É um método que favorece a relação médico-paciente. É um método que contribui para o bom estabelecimento da relação médico-paciente, que, segundo eu já tenho comentado com vocês de maneira exaustiva, propicia a realização de dois objetivos pragmáticos muito importantes em medicina, que seriam a obtenção de informações clinicamente relevantes e a adesão ao tratamento. Então, se nós continuarmos explorando essa questão do método clínico centrado no paciente, nós vamos observar que ao longo de todo o século XX, vários estudos passaram a levar em consideração outros fatores que não apenas aqueles inicialmente elencados no rol de fatores etiológicos da teoria geral da doença de Virchow, ou seja, os fatores de ordem física, química ou biológica. Além desses fatores, ao longo do século XX, passou-se a apresentar, vários autores passaram a apresentar evidências de que fatores de ordem psicossocial também seriam extremamente relevantes. Um dos primeiros estudos a levar em consideração esses fatores de ordem psicossocial de uma maneira mais sistemática foi o estudo de Walter Cannon, de 1927, no qual esse fisiologista estabeleceu uma relação bastante importante entre fatores psicossociais, eventos estressores e a ocorrência de doenças cardiovasculares. Então, no trabalho do Cannon, ele observou que aqueles pacientes submetidos a eventos estressores apresentavam uma maior ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático dentro do contexto da resposta fisiológica do estresse, promovendo, portanto, as respostas de luta ou fuga, que, do ponto de vista fisiológico, levariam a um aumento da pressão arterial, a taquicardia, o aumento do débito cardíaco de uma maneira frequente, de uma maneira que, posteriormente, acabaria levando ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Alguns anos depois, o gastroenterologista alemão Walter Wolff publicou um estudo que, de certa forma, corroborou os achados anteriores de Cannon. O estudo de Wolff, publicado em 1943, em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial, demonstrou que fatores psicossociais tais como a situação geral da vida do paciente, associada à percepção que o paciente tem dessa situação geral de vida, poderiam levar ao desenvolvimento de estados emocionais exacerbados. Esses estados emocionais exacerbados
segundo Wolff, poderiam se manifestar de formas extremas. Em um dos polos, raiva e hostilidade. No outro polo, tristeza. No polo da raiva e hostilidade, haveria o desenvolvimento de uma hiperfunção da fisiologia do trato gastrointestinal, e isso levaria como consequência o desenvolvimento de determinadas patologias do trato gastrointestinal. Por outro lado, no polo da tristeza, Wolff descreveu hipofunção da fisiologia do trato gastrointestinal, levando por sua vez ao desenvolvimento de outras patologias do trato gastrointestinal bastante específicas. Então observem que tanto o trabalho de Cannon quanto o trabalho de Wolff apresentaram evidências importantes de que outros fatores, que não apenas os fatores físicos, químicos e biológicos, também tinham importância no desenvolvimento de patologias. Na década de 1950, Hans Selye desenvolveu toda uma série de estudos sobre o estresse e acabou desenvolvendo o conceito de síndrome de adaptação geral. Esse conceito de síndrome de adaptação geral, Selye descreve as chamadas etapas, fases ou estágios do estresse, sendo que numa primeira etapa ou fase, que ele denominou de alerta, haveria uma maior percepção do estímulo estressor, do evento estressor, e que levaria esse indivíduo a uma reação mais imediata. E aí nós teríamos a ocorrência da resposta fisiológica do estresse, hiperativação do eixo, mediada pela hiperativação do eixo, hipotálamo, hipófise, adrenais, a partir do comando da amígdala, que por sua vez levaria a hiperativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, com todas aquelas consequências da resposta fisiológica do estresse sustentada, sobretudo com a presença de cortisol continuamente no organismo, levando, por exemplo, a imunossupressão temporária acontecendo de uma maneira mais frequente. Nós teríamos a depressão das reservas energéticas do organismo de uma maneira também mais frequente e contínua, o que levaria a um estado crônico de fadiga ou cansaço. A corticosolemia, por sua vez, poderia levar a alterações no volume do hipocampo, que por sua vez redundariam numa diminuição da capacidade dessa estrutura de exercer retroalimentação negativa sobre a amígdala, controlando, portanto, a resposta fisiológica do estresse. Então, essa disfunção do hipocampo sob efeito contínuo da corticosolemia é um indicador bastante importante de alteração de estresse. E a diminuição de volume do hipocampo tem sido apontada desde a década de 90 do século passado, a partir de vários estudos de neuroimagem, como sendo um indicador bastante importante, um correlato, melhor dizendo, bastante importante, de agravamento de quadros de transtornos de ansiedade e transtornos de humor, como a depressão. Mas voltando ao que o Selye dizia, sobre etapas de estresse, nessa fase do alerta, o indivíduo, a pessoa, ela percebe claramente a ação desse evento estressor, portanto ela tem consciência daquilo que está causando o estresse sobre ela. E isso acaba levando a uma segunda etapa do estresse, que é chamada etapa de resistência, que é aquela na qual acabam aparecendo alguns sintomas de estresse particularmente nítidos, como alterações físicas, emocionais e comportamentais, que acabam redundando numa situação de quase exaustão, na qual fica bastante claro, fica bastante evidente que aquele indivíduo não tem mais condições de se adaptar adequadamente àquele evento estressor ao qual ele está submetido.
Então, a partir do momento em que o indivíduo chega nessa fase de quase exaustão, se ele não for retirado da situação estressora, se ele não aprender a perceber o estresse de uma forma diferente, a consequência é que se chega a uma última etapa do estresse, que o Ramsey denominou de fase de exaustão. Nessa fase, as alterações comportamentais elas vão se manifestar, tais como irritação ou irritabilidade, nervosismo. A pessoa começa a se sentir particularmente incomodada, começam a haver alterações de sono, alterações na alimentação, alterações bastante importantes na esfera da sexualidade. Então começam a aparecer disfunções sexuais com uma frequência maior, e alguns distúrbios físicos também começam a aparecer de forma crônica, como alterações no trato gastrointestinal, tais como úlceras, por exemplo, seria uma manifestação clássica de estresse, dores musculares resultantes da tensão muscular contínua, cefaleias associadas a essa tensão muscular e por aí vai. E aí, finalmente, a fase final, ela se caracteriza também pela presença do chamado burnout. A expressão inglesa burnout representando o nível mais avançado da fase de exaustão, na qual a pessoa ela acabaria perdendo toda a capacidade de lidar não só com o evento estressor propriamente dito, mas com as demandas do seu dia a dia, tornando, portanto, a pessoa incapaz de realizar suas atividades laborais, levando a uma restrição das atividades interpessoais, de relacionamento interpessoal, e levando ao agravamento daqueles quadros de doenças físicas que se instalaram a partir da exposição da pessoa ao estresse. Alguns anos depois, em 1976, a equipe do Dr. Grossman e seus colaboradores publicou um artigo que eu gosto muito de comentar sobre ele, porque é um trabalho que vem do campo da cardiologia, mas mostra a importância que aspectos psicossociais começaram a ter em vários setores da medicina. Então, nesse trabalho, publicado lá nos anos 70, como eu disse, 1976, Grossman, ele vai descrever toda uma série de alterações de ordem da personalidade que seriam capazes de predizer doenças coronarianas. Então, o estudo que ele realizou foi um estudo bastante interessante, um estudo epidemiológico, do tipo prospectivo, no qual cerca de 3.000 pessoas, no caso homens, com idades que variavam entre 39 até 59 anos de idade, foram observados durante aproximadamente 8 anos e meio. E durante esse período foram avaliados tanto o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas coronarianas como o próprio desenvolvimento dessas doenças. E a partir daí se estabeleceu toda uma série de associações com parâmetros fisiológicos, como, por exemplo, a presença de colesterol, cortisol, etc. Também padrões de comportamento, como, por exemplo, o tabagismo, o etilismo. Foram observadas medidas fisiológicas como, por exemplo, alterações nos níveis pressóricos, através de mensuração contínua da pressão arterial, e aquilo que nos interessa no contexto da aula de hoje. Também foram avaliados traços de personalidade. E os traços de personalidade avaliados se baseavam em observações que tanto Grossman quanto seu colega também cardiologista Friedman realizaram ao longo da carreira como cardiologistas, de que aqueles seus pacientes que apresentavam certos padrões de comportamento que eles denominaram de padrão de comportamento tipo A,
tendiam a apresentar uma maior frequência de doenças coronarianas. E o que caracterizaria esse padrão de comportamento tipo A seriam, por exemplo, as seguintes características: competitividade, pessoas muito preocupadas com o tempo, pessoas que se irritam com muita facilidade, pessoas que tendem à hostilidade de uma maneira muito fácil, ou seja, pessoas que são irritadíssimas, pessoas que facilmente, usando uma expressão mais do senso comum, pessoas que costumam se estressar muito no dia a dia, pessoas que costumam se estressar bastante nas atividades diárias. Então, segundo o Roseman e o Friedman, essas pessoas poderiam ser classificadas no tipo A de personalidade. Por outro lado, aqueles indivíduos mais tranquilos teriam mais paciência, saberiam lidar com o estresse de uma maneira mais leve, sem muita irritabilidade, sem muita hostilidade, que demonstrassem um comportamento mais tranquilo frente a situações de estresse. Essas pessoas, elas tendiam a apresentar menos frequência de doenças coronarianas. E o estudo de Roseman e colaboradores de 1976, que eu estou comentando com vocês, ele acabou evidenciando justamente isso que as observações anedóticas, digamos assim, as observações de consultório que Roseman e Friedman haviam descrito anteriormente, ou seja, que o padrão de comportamento tipo A, aquele padrão de comportamento irritadiço, estressado, etc., ele esteve fortemente relacionado a uma maior incidência de doença coronariana, independente de outros padrões de comportamento, inclusive tabagismo, etilismo, etc. E acabou se constituindo um fator de risco importante, sem dúvida nenhuma. E no decorrer do artigo, eu considero bastante pertinente comentar com vocês a descrição que os autores fazem sobre algumas perguntas que podem ser inseridas no roteiro de anamnese e que permitem avaliar de maneira sumária se o paciente apresenta naquele momento uma maior tendência ao tipo A ou ao tipo B. E essas perguntas, elas ajudam o médico a compreender muito sobre a forma como o paciente interage com o mundo, a forma como o paciente sente os efeitos do estresse, né? Então, uma das 4 perguntas seria justamente se o paciente se sente culpado se ele utiliza o tempo livre para relaxar. Então, a pergunta seria, o médico perguntaria para o paciente, e no caso de vocês, acadêmicos de medicina, vocês também perguntariam no contexto de entrevista clínica ao longo da graduação se o paciente, se a pessoa se sente culpada por utilizar o tempo livre dela para relaxar. Uma segunda pergunta seria se o paciente precisa vencer ou ganhar um jogo, ou uma competição esportiva, ou uma brincadeira social, para que ele se divirta, ou seja, você só se diverte se você ganhar um jogo, uma brincadeira social, alguma coisa assim. Uma terceira pergunta seria se a pessoa geralmente anda, se movimenta ou come rápido demais o tempo todo. E a última pergunta seria se a pessoa geralmente tenta fazer mais do que uma única coisa de cada vez. Ou seja, se a pessoa ela acaba se sobrecarregando com atividades simultâneas. Não tem nada a ver com aquela pessoa que é multitarefa. Uma pessoa multitarefa é uma pessoa que é capaz de se organizar a fim de realizar de maneira eficiente e eficaz uma série de atividades simultaneamente em um determinado período de tempo, e essa pessoa não se estressa com isso. No caso dessa pergunta,
diz respeito àquelas pessoas que, seja por procrastinação, ou seja, adiar realizar as tarefas previamente agendadas, deixar que essas tarefas se acumulem e, portanto, a pessoa acaba tendo que lidar de uma maneira emergencial com a realização de várias coisas simultaneamente ao mesmo tempo. E isso agrava a situação do estresse, que por sua vez contribui sobremaneira para o desenvolvimento de doenças coronarianas. Posteriormente, meus caros, no final dos anos 80, Friedman, que eu tinha comentado que colaborou com Grossman no desenvolvimento dessa ideia de tipos de personalidade e ocorrência de doenças coronarianas, o Friedman, juntamente com um outro cardiologista, publicaram um artigo descrevendo mais uma vez a relação entre o comportamento do tipo A, aquele comportamento irritadiço, estressado demais, etc., e a ocorrência de doenças coronarianas, evidenciando mais uma vez que a expressão emocional é um fator de risco para o desenvolvimento, sim, de doenças cardíacas. Um outro avanço no sentido de se desenvolver um modelo psicossocial da medicina também ocorreu por volta da década de 70 do século passado, com um trabalho muito interessante do psiquiatra norte-americano George Engel. George Engel publicou, se eu não me engano, em 1971, um artigo extremamente interessante, estabelecendo uma relação entre morte súbita e estresse psicológico. Nesse artigo, o George Engel ele analisou vários casos de morte súbita nos Estados Unidos e ele conseguiu estabelecer, na verdade ele conseguiu categorizar quais teriam sido os gatilhos psicossociais possivelmente associados a essas mortes súbitas. Ele observou que essas mortes súbitas estavam diretamente relacionadas a justamente fatores estressores. As pessoas morriam de infarto agudo do miocárdio, as pessoas morriam de acidente vascular cerebral tipo hemorrágico, por exemplo, resultante de um quadro de hipertensão arterial sistêmica e que acaba se manifestando como consequência de eventos estressores bastante severos. Então o Engel ele fez todo um processo para eliminar, por exemplo, os casos de morte por acidente vascular cerebral que tinham a ver com outros tipos de morbidades, que tinham a ver com outros tipos de quadros clínicos que não aqueles associados ao estresse. E aí, depois de ter feito essa filtragem dos casos, o Engel estabeleceu então 8 categorias de fatores psicossociais associados à morte súbita. Então, essas categorias seriam, por exemplo, o impacto da morte de uma pessoa próxima, a pessoa que passa por uma situação de angústia muito aguda, ou seja, uma angústia extrema, quando a pessoa ela se sente ameaçada de perder uma pessoa próxima. Os norte-americanos, inclusive, usam a expressão síndrome do coração partido, né? Do broken heart. A pessoa se sente profundamente amargurada em função da perda de um ente querido e, eventualmente, a pessoa morre, né? Então, todos vocês conhecem casos de pessoas que conviveram juntas. Imagine, por exemplo, uma situação de casal. Pessoas conviveram juntas durante décadas. Um dos membros do casal, vamos dizer assim, falece, vem a óbito. Pouco tempo depois, o outro membro do casal também vem a óbito, também falece, né? Então, outras categorias psicossociais seriam durante o luto ou o aniversário de uma data importante pessoalmente para a pessoa. A perda de status ou de autoestima também foi considerada importante pelo Engel. Quando a pessoa ela passa por situações de perigo pessoal ou ameaça
de vir a ser machucada de uma forma severa, como, por exemplo, pessoas que passaram por violência sexual. Não subestimem, meus caros, os efeitos psicológicos da violência sexual. A violência sexual, ela afeta de uma maneira muito intensa a questão emocional da vítima. Então, é extremamente importante vocês não se esquecerem disso. Vítimas de violência sexual devem ser monitoradas com relação ao desenvolvimento de eventuais manifestações emocionais severas que podem evoluir para transtornos psicológicos graves, principalmente aqueles associados às alterações de ansiedade e a quadros de alterações de humor, como por exemplo a depressão. Além disso, isso também é curioso de imaginar, não é? Que quando acontecem coisas muito boas na vida daquela pessoa, e vocês estudaram também na época da comunicação comigo, o estresse e a psicologia da saúde, eu explicava a vocês que eventos considerados subjetivamente positivos também podem ser altamente estressantes. Então o Engel também registrou casos de pessoas que tiveram morte súbita em função de uma conquista pessoal muito importante, né? Então, com base nesse trabalho e em outros estudos desenvolvidos por colaboradores do próprio Engel ou por pesquisadores independentes, posteriormente o Engel, no final dos anos 70, ali por volta de 1977, ele vai publicar um trabalho que é considerado revolucionário no campo da interação médico-paciente, né, no campo da comunicação médica. Um trabalho publicado na prestigiosa revista científica Science, que se chamava justamente A Necessidade de um Novo Modelo de Medicina, um desafio para a biomedicina. Nesse artigo seminal, o George Engel, ele descreve todos esses achados que eu havia comentado com vocês sobre morte súbita e outros estudos que enfatizam a importância do estresse, que enfatizam a importância de outros fatores psicossociais na manifestação, no agravamento e também, por outro lado, na facilitação do tratamento de doenças físicas. E o George Engel, ele, ao longo do artigo, ele cita, por exemplo, que a relação médico-paciente é extremamente importante para o desfecho do tratamento médico. Porque, segundo o Engel, existem evidências que indicam que os efeitos psicológicos da relação médico-paciente, eles podem tanto contribuir quanto prejudicar determinados processos bioquímicos subjacentes àquela determinada patologia que está sendo tratada, e isso, evidentemente, tem que ser levado em conta durante a interação com o paciente, e, portanto, o médico deve, sempre que possível, buscar estabelecer uma boa relação com o seu paciente, justamente minimizando a situação de estresse dele, não só por uma questão de ordem ética, não só por uma questão de ordem psicológica, mas também em função de alterações neuroendócrinas. E aí o Engel, ele cita um caso extremamente interessante do campo da endocrinologia, que, segundo ele, as necessidades de insulina de um paciente diabético poderiam flutuar de maneira bastante significativa, dependendo de como o paciente percebe a relação dele com o médico. Então, o Engel cita alguns trabalhos que ilustram essa influência bastante importante da relação médico-paciente, justamente sobre a própria terapêutica do diabetes, né? E, além disso, segundo Engel, uma boa relação médico-paciente também contribui para que o médico seja capaz de influenciar e, eventualmente, modificar o comportamento do paciente numa direção, num sentido que possibilite não só a adesão ao tratamento, mas também a adesão à promoção da saúde do próprio paciente. Isso é extremamente interessante. Segundo o Engel, o médico, além da sua função
terapêutica também tem uma função educativa ou educadora, digamos assim, que seria o de educar o seu paciente para lidar com a própria doença e com as consequências da própria doença, principalmente quando se trata de pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis. Então, olha só que interessante essa questão do modelo, né, que o Engel está desenvolvendo, que passou a ser chamado de modelo biopsicossocial da medicina. Então agora, meus caros, vocês já sabem a origem desse modelo, que vem a partir desses trabalhos do Engel e de outros pesquisadores da época, né, que enfatizaram que as habilidades mais fundamentais de um médico envolveriam compreender de maneira apropriada a experiência da doença do seu paciente, através de um bom diálogo com o paciente, através de uma entrevista bastante eficiente e eficaz na obtenção de informações acerca da percepção do paciente sobre si mesmo, sobre os impactos da doença no tecido social no qual o paciente se insere, e por aí vai. E aí o Engel ele prossegue lá no artigo dele descrevendo que o modelo biomédico, que pressupõe apenas a influência de fatores etiológicos físicos, químicos ou biológicos, ignoraria toda essa questão que o Engel trouxe da relevância dos fatores psicossociais, tanto no desenvolvimento de uma doença quanto no tratamento dessa doença, né? Então, segundo o Engel, é extremamente importante levar em consideração os aspectos psicológicos, sociais e culturais do paciente, tanto quanto as questões de ordem anatômica, fisiológica, bioquímica subjacentes à patologia que está sendo tratada. Então, meus caros, nesse sentido, surgiu em 1977 com Engel o chamado modelo biopsicossocial da doença, que busca integrar no entendimento de uma patologia 3 sistemas que não são vistos mais como distintos, mas sim como reciprocamente influenciados e influenciadores, que seriam os sistemas biológico, psicológico e social. O sistema biológico, ele vai prover o entendimento sobre as bases anátomo-fisiológicas da doença, né, a fisiopatologia da doença, e os próprios efeitos biológicos da doença, as manifestações, sinais, sintomas no organismo que adoece. O sistema psicológico, por sua vez, provê conhecimento sobre os fatores psicodinâmicos, ou seja, os processos mentais, inclusive inconscientes, do paciente, aspectos motivacionais e também de personalidade do paciente em relação à doença que ele apresenta, e finalmente o sistema social, que vai prover informações sobre influências sociais, culturais, também familiares, na expressão e na experiência da doença. Então, meus caros, é por isso que quando vocês pegam o roteiro de entrevista, o roteiro de anamnese, vocês observam a presença de algumas perguntas que, num primeiro momento, parecem a vocês descabidas, como, por exemplo, para que você quer saber se o paciente mantém uma boa relação com os membros da família dele? Ora, no modelo biomédico, essa pergunta não faria sentido. No entanto, no modelo biopsicossocial, que é um modelo preponderante, ou teoricamente preponderante, na medicina do século XXI, a partir dessa mudança de cenário proposta pelo Engel no final dos anos 70 do século XX, se torna essencial saber sobre essa questão de interação social, pois a interação social pode ser um fator que agrava o estresse, e o estresse, por sua vez, já temos evidência que tem efeitos psiconeuroendócrinos, que por sua vez podem contribuir para a fisiopatologia de determinadas doenças. Entenderam o raciocínio? É um processo, é um modelo que leva em consideração a integração desses fatores. Então é fundamental que vocês, durante a anamnese, explorem esses aspectos, da mesma forma que é importante explorar e
explorar qual é a percepção que o paciente tem sobre a própria doença dele. Posteriormente, eu vou discutir com vocês sobre comunicação de más notícias e eu vou comentar com vocês sobre a relevância de obter informação do paciente sobre como ele está interpretando o diagnóstico, o que passa na mente dele sobre o diagnóstico, porque existem algumas doenças que culturalmente, estão vendo a influência da questão cultural, que culturalmente apresentam um estigma. Exemplo, câncer. Você chega para uma pessoa e fala para ela que ela apresenta câncer, e imediatamente na mente dela vai passar toda uma série de pensamentos, de crenças que estão fortemente atreladas à cultura, ou seja, ao imaginário social acerca do câncer. Então a pessoa imagina, pronto, vou morrer, e vou morrer de uma forma dolorosa, humilhante e degradante. Então é fundamental o médico explorar a percepção do paciente, explorar o sistema de crenças que o paciente tem sobre a sua própria doença, justamente para poder prover informação de qualidade e reduzir o estresse do paciente a partir do fornecimento de informação. Meus caros, volto a insistir, não subestimem o fornecimento de informações. Se você não fornece informações, cria-se uma lacuna no pensamento do paciente. E essa lacuna informacional, digamos assim, vai ser preenchida ou por fantasias, e que seriam contraproducentes no decorrer do manejo clínico desse paciente, ou o paciente vai acabar buscando informações em fontes não confiáveis, em fontes de qualidade duvidosa, que por sua vez também prejudicariam o manejo do tratamento desse paciente, né? Então, meus caros, essa foi a discussão da aula de hoje. O objetivo dessa aula foi basicamente revisar algumas informações acerca do chamado modelo biopsicossocial da doença e um modelo de comunicação médica centrada no paciente. Tudo isso para vocês poderem revisar essas informações e se prepararem para a retomada das atividades práticas, tanto de simulação de entrevista clínica, quanto da realização de entrevista clínica com pacientes reais, tão logo as aulas presenciais sejam reestabelecidas. Então, eu sugiro fortemente que vocês revisem essas informações a partir da aula de hoje, busquem mais informações acerca do chamado modelo biopsicossocial da doença, o modelo do George Engel. Eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo links para vocês poderem acessar esses artigos do Engel, né, e de outros autores, do Roseman, do Friedman, que eu citei no decorrer da aula de hoje, para que vocês possam ampliar os conhecimentos de vocês acerca dessa questão. Tá certo? Então, meus caros, eu desejo a todos vocês um excelente estudo em casa, que vocês possam prosseguir na revisão das informações. Então, a minha dica é que vocês peguem um roteiro de entrevista, aquele roteirão clássico, né? Por exemplo, do Semiologia Médica, lá do Professor Porto, ou algum roteiro que alguma cadeira da Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde esteja adotando, né? Seja da cadeira de clínica médica, seja da cadeira de clínica cirúrgica, enfim. Aqueles roteiros de entrevista que vocês têm acesso. Então, minha sugestão é que vocês façam a leitura desses roteiros de anamnese e tentem identificar quais são as perguntas que têm a ver justamente com essa questão da valorização desses fatores de ordem psicossocial no entendimento da doença. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesses roteiros e tentassem identificar quais perguntas enfatizam justamente esses fatores mais associados às questões ditas psicossociais, para que vocês possam compreender que a doença ela não é um fenômeno apenas biomédico,
A doença é um fenômeno biopsicossocial, pois uma pessoa que adoece acaba tendo, a doença dessa pessoa acaba tendo reflexo nas interações de trabalho, nas interações afetivas, na dinâmica das relações familiares e todas as outras relações afetivas que o paciente eventualmente mantém. Então, meus caros, desejo a todos vocês excelente estudo em casa e até a próxima aula na semana que vem com mais uma revisão sobre aspectos da comunicação médica que são preliminares e importantes para a realização da entrevista clínica. Até breve, meus caros.